Com a chegada do verão, aumenta o número de turistas no estado. Os próprios alagoanos também aproveitam os dias de sol para desfrutar das belas praias que temos no nosso litoral. Mas é preciso ficar atento para escolher um local próprio para o banho. O último relatório de balneabilidade divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas mostrou que, dos 64 trechos coletados, 8 foram considerados impróprios. A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 13 de dezembro, quando não houve registro de chuvas no estado. Comigo aqui no estúdio está o gerente de laboratório do IMA, Manuel Messias. Olha, é um número expressivo, né, Manuel? Miguel, na realidade, a gente sabe que a balneabilidade é o indicador principal de qualidade da água para que a população venha ter ciência, né, da qualidade daquela água que ele vai frequentar. Nós, do órgão ambiental, principalmente o IMA, a gente tem que ter uma responsabilidade para entregar para a população como é que está a qualidade dessa água, né? Essa qualidade a gente tem como realidade verificar o que exige a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, tudo que é analisado, tudo que é divulgado para a população está condicionado nessa resolução. O que é levado em consideração para dizer essa água ou essa praia é própria ou imprópria? Quais são os critérios estabelecidos? Na realidade, os critérios estabelecidos, a gente toma como referência o índice de coliformes presente nessas águas. Ou seja, a gente sabe que tem determinadas galerias que elas afluem seu efluente diretamente para os nossos mananciais. Então, é claro, se fosse uma cidade que, na realidade, estivesse um projeto inicial, tipo Brasília, né? Não existiria esse problema de uma má qualidade de água das galerias que estão fluindo. Ou seja, essas galerias são muito antigas, que elas concentram muitos sedimentos. Consequentemente, esses sedimentos, eles aglomeram muitas bactérias e essas bactérias também se proliferam. Na medida que vem essas chuvas torrenciais, elas saem carregando, levando diretamente para o oceano. É a hora que, na realidade, a gente tem o nosso monitoramento semanal, que a gente tem aproximadamente entre 63 e 64 pontos entre o litoral norte, passando Maceió até o litoral sul. Consequentemente, a gente tem a responsabilidade de fazer o índice de coliforme para que a população venha verificar se aquele ponto está próprio ou impróprio para banho. Tem uma nota aqui especificando que nos dias 12 e 13 foi feita a coleta e que não houve registro de chuva. Então, ou seja, esse foi um dia excelente para a análise. E se tivesse chovido, como seria? Existe uma interpretação para a gente divulgar esse resultado, né? Então, a gente tem que ter 5 coletas consecutivas para que a gente venha ter um índice de 80% onde a praia apresente própria. Consequentemente, se um índice choveu, um índice apresentou imprópria, isso é independente do número mais provável de coliforme, que é considerado até 1000 coliformes termotolerantes, que hoje a gente trabalha com Escherichia coli, que é até 800. Então, na realidade, ela subiu para 800 coliformes, então esse índice, com certeza, é caracterizado de imediato como uma praia imprópria. Isso independente se choveu ou não choveu. Até porque a gente sabe que as galerias elas estão contaminadas devido ao sedimento que concentra essas bactérias. De onde vem essa contaminação? Olha, na realidade, essa contaminação, pelo histórico que a gente vem verificando há muitos anos e hoje, a gente sabe que a responsabilidade de fiscalizar essas galerias é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Maceió, porque ela é um órgão que está já acreditado para fiscalizar. Então, pelo histórico, a gente tem certeza que são aquelas galerias que recebem águas de estabelecimentos clandestinos, consequentemente chegando até o nosso oceano. Ou seja, nós estamos sujando. Nós estamos sujando as nossas praias. Nós estamos querendo que o turista vá embora, porque ninguém, em sã consciência, vai tomar banho numa praia imprópria. Com certeza, melhor, exatamente. Com um risco de diversas doenças. E, além de mais, a gente sabe, né, que, por exemplo, naquela área ali de Ponta Verde, Pajuçara e Jatiuca, a gente vê que tem um visual bonito aquela água ali. Então, por enquanto, às vezes, o que significa dizer?
onde existe uma contaminação, pode existir uma poluição. Então, a água, por ela ser muito bonita, que a gente tem uma qualidade de água aqui muito, muito bela, né? Então, uma coloração condizente para que realmente a gente tenha que interpretar que é uma boa qualidade de água, mas a gente tem que prevalecer o resultado da análise, que, na realidade, é uma obrigação do INMA divulgar esse resultado para que a população venha verificar, porque o micro-organismo, ele já está dizendo, é microscópico, a gente não vê a poluição. Agora, são de 64 trechos que foram coletados, apenas 8 mostraram que a qualidade da água estava muito abaixo, né, do nível tolerável, ou muito acima dos 800 coliformes, né, por mililitro. Né? Quais foram essas praias? Até para a gente estabelecer a presença do homem nela. Okay. Quais foram? Pelo nosso monitoramento, já está caracterizado que o maior índice de poluição é característico nas foz de rios. Ou seja, os rios, ele apresentam um índice de contaminação muito elevado. Quando ele chega na zona que vai se misturar com o oceano, é o local que a gente faz a coleta. Ou seja, tem determinados banhistas que ele não gosta tanto de tomar banho na parte que tem águas muito salgadas, né? Então ele procura mais a parte que a gente chama estuário, que a salinidade é muito baixa. Então aquele local ali de estuário, que é considerado foz de rio, a contaminação é muito elevada. E outro local que a gente caracteriza também, que a maior contaminação, é no local que as galerias de águas pluviais estão afluindo. A gente recomenda para a população que ela procure evitar esses locais de tomar banho, porque a contaminação está diretamente na hora que as galerias estão afluindo e os seus rios que estão realmente contaminados. Então seria fácil determinar uma faixa litorânea em que, obviamente, a poluição acontece entre a foz do Salgadinho e o rio Jacarecica até chegar em Riacho Doce. Isso. Por exemplo, no boletim de vulnerabilidade dessa semana, eu verificando, por exemplo, no litoral norte apresentaram 5 pontos, já o dessa semana que foi divulgado ontem. Maceió está com 5 pontos. O litoral sul tem 2 pontos, ou seja, os 2 pontos do litoral sul, ele é praticamente no rio Niquim, e o outro é na foz do rio que fica ali em Piaçabuçu, que é o Rio São Francisco. Então você vê que o trecho que é banho de praia, praticamente não existe contaminação. Agora tem um porém, isso nesse período que o verão chegou, consequentemente a temperatura está elevada e os micro-organismos se incomodam em se adaptar a essa temperatura da água que estão condicionada ao próprio ambiente. Ou seja, mas os rios nasceram limpos. Já se fala Salgadinho, a gente tomava banho, pescava, no São Francisco também era um rio navegável. Enfim, a marca também dessa poluição é a presença do homem, que a gente não citou nenhum rio que não esteja ocupado, não tem a sua faixa ribeirinha ocupada, ou seja, quem polui é o homem. O rio vem limpo, nasce limpo. Correto. Ou seja, na realidade, a gente vê que o crescimento, né, da população desordenada está toda na margem do rio. Então, o homem, ele procura, não são todos, né, aqueles que dependem de sua atividade para, tipo a pescaria, eles procuram se lograr ali na parte das margens do rio. Então, até por uma condição do saneamento, não é? Então, quando chega a condição de saneamento, ele perfura uma fossa do seu estabelecimento, quando está cheio, às vezes não tem condição de esgotar, simplesmente por um ladrão, um dreno vai diretamente para o próprio rio. Então, consequentemente, aquilo ali está contaminado. Até pelo dimensionamento de estação de tratamento e fossa séptica, existe uma distância entre a fossa e a parte de profundidade do lençol freático. O pessoal não considera isso, até por uma condição também que a gente sabe que o profissional, ele não está interessado, às vezes, em querer ler a realidade de um dimensionamento de uma fossa dessa. E a responsabilidade também do governante com relação ao conhecer dados como esse, né, em se tratando de uma cidade como Maceió, que vende a indústria sem chaminé chamada turismo. Turismo. Né? Essas praias são visitadas frequentemente por nativos e turistas, pessoas que estão se contaminando, adoecendo. Né?
Correto, exatamente. Nesse caso, a gente vê que o turismo ele é muito frequentado aqui no nosso estado, pela questão da beleza das praias, das nossas águas, né? Então, você vê, Maceió é uma ilha, não é? É uma ilha que cercada pelo oceano e o outro lado o complexo lagunar Chorino, que é a Laguna Manguaba, consequentemente é a Mundaú. Então, a gente vê que o saneamento é o principal problema. Mas a gente está acompanhando que o governador do estado, juntamente com o prefeito de Maceió, tentando destruir essa concentração de efluentes que estão mal dimensionados diretamente nas galerias. Então, pelo índice que na realidade a gente acompanha, por exemplo, nesse período de verão, por incrível que pareça, a praia da Avenida, que ela tem a questão do emissário submarino e o próprio Salgadinho, ele praticamente apresenta locais de balneabilidades bons. Agora que é aquela condição, a gente tem que levar em consideração quando a maré está na pré-mar alta ou então na baixa-mar. Então, vale salientar que a população tenha muito cuidado para que venha verificar essa qualidade de água nos seus períodos de banhista, né? Manuel, você tem acompanhado todas essas análises há bastante tempo. O que é que você tem observado? A evolução da poluição, ela tem aumentado? Miguel, por exemplo, pela a minha evolução de acompanhamento, eu verifico assim, que o índice de coliformes, ele baixou. Por exemplo, se antes era 2 mil, 25 mil, 10 mil, eles baixaram. Agora que ainda continua dentro do limite, superior ao limite permitido pela legislação ambiental, que hoje, por exemplo, pela resolução CONAMA, que é o número mais provável por 100 ml de Escherichia coli, é até 800 para caracterizar uma praia boa. Então, ele está superior a 800, mas antes era muito mais elevado esse índice. Então, é uma prova que, na realidade, está existindo uma responsabilidade de um corpo técnico para verificar o que está acontecendo nessas praias. Manuel, muito obrigado por você ter vindo hoje aqui, trazer esses esclarecimentos e obrigado pela entrevista. Tá ok, nós que agradecemos e queremos desejar aos turistas, né, que com certeza nós do órgão ambiental do estado de Alagoas estamos muito preocupados com o que está acontecendo, mas com certeza a gente tem que divulgar e a população acompanhar esse resultado. E um feliz verão para aqueles que estão se desfrutando dessas águas, né? Obrigado, você também. O Pauta Especial vai ficando por aqui, a gente volta no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã ao vivo, com reprise às 5 da tarde. Até lá.